Capricórnio, pare exatamente onde você está. Isso não é apenas um ruído de fundo. Esta é uma mensagem direta para você. E se eu lhe dissesse que o atraso que você tanto detestou estava, na verdade, protegendo o seu grande momento? E se a pressão que você sentiu fosse a prova de que algo importante estava sendo construído nos bastidores? Hoje, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, não é um dia comum. Algo muda no instante em que você ouve estas palavras. Você carregou fardos pesados em silêncio. Você se manteve firme quando outros desistiram. Você continuou mesmo quando nada parecia mudar. Isso não foi uma fraqueza. Isso foi o seu treinamento. O universo não recompensa o barulho. Ele recompensa a força duradoura. E Capricórnio, você perseverou mais do que a maioria. Houve noites em que você duvidou do seu tempo. Momentos em que se perguntou se sua chance havia passado. Momentos em que se sentiu invisível enquanto outros seguiam em frente. Mas ouça isto com atenção. Nada passou despercebido por você. Tudo o que parou estava se alinhando. Cada porta fechada estava te guiando para outro lugar. Cada atraso estava construindo sua força e autoridade. Hoje é um ponto de virada. Não barulhento, não confuso, mas preciso. Algo que você pensava estar resolvido está prestes a se concretizar. Uma situação que você parou de esperar está prestes a mudar. Uma decisão que você não controlava está prestes a ser tomada a seu favor. Fique comigo até o final desta mensagem. Não porque você esteja com medo, mas porque a compreensão está se formando. A razão pela qual isso importa agora é porque, uma vez iniciada a mudança, não há como voltar atrás. Aquilo para o qual você se preparou em silêncio está agora prestes a se revelar abertamente. Capricórnio, este momento não se repete. Capricórnio, ouça com atenção, pois esta parte explica tudo o que você tem se perguntado. Sua bênção nunca lhe foi tirada. Nunca foi cancelada. Nunca foi dada a outra pessoa. Foi retida de propósito, não como punição, não como rejeição, mas como proteção. O que você pediu antes chegou cedo demais para a pessoa que você era naquela época. Se tivesse chegado naquele momento, teria sido demais para você, teria tomado sua atenção ou poderia tê-lo desviado completamente do seu verdadeiro caminho. Você não estava sendo ignorado. Você estava sendo fortalecido. Havia espaços vazios em sua linha do tempo que precisavam estar ali. Lições que precisavam de tempo para serem aprendidas, limites que precisavam ser compreendidos através da experiência. Você precisava de clareza antes de ter poder, firmeza antes de velocidade e bom senso antes da recompensa. É por isso que as coisas desaceleraram quando você estava pronto para correr. É por isso que o silêncio chegou justamente quando você precisava de respostas. Cada atraso aprimorou seu julgamento. Cada problema tornou seu foco mais claro. Cada oração não atendida fez você depender de si mesmo de novas maneiras. Você se tornou mais sólido, mais cauteloso e menos impulsivo. Essa foi a preparação. Você teve que aprender o que não perseguir, em quem não confiar, quando não gastar sua energia e quando ir embora sem dar explicações. Se você for honesto, consegue perceber isso agora. Naquela época, você era muito aberto com suas emoções. Você tolerava demais. Você se movia rápido demais apenas para evitar a solidão ou a insegurança. Se a bênção tivesse chegado naquela época, você não teria lidado bem com ela. Não porque você fosse fraco, mas porque ainda não estava preparado. Então o universo desacelerou tudo. Tirou o acesso fácil. Criou obstáculos. Forçou você a ficar quieto para que pudesse crescer em profundidade. O que parecia estar parado, na verdade, estava se construindo. É por isso que nada substituiu o que você perdeu. É por isso que o que terminou nunca preencheu o vazio novamente. É por isso que as coisas que estavam quase certas nunca duraram. A verdadeira essência estava esperando pela sua versão ideal. E essa versão existe agora. Você não apressa mais o processo. Você não implora por clareza. Você não corre atrás de pessoas inseguras. Você não ignora sinais de alerta apenas para manter suas esperanças vivas. Você mudou. Sua maneira de pensar está mais apurada. Seus padrões são mais elevados. Sua paciência não vem mais de uma necessidade. Essa é a diferença. O perigo não era a demora. O perigo seria receber tudo cedo demais.
Porque as bênçãos não trazem apenas oportunidades, elas trazem responsabilidade, pressão, atenção e expectativa. Você precisava estar firme antes de se entregar a isso. É por isso que o tempo de espera pareceu tão pesado, porque não era um tempo vazio. Era um tempo de formação. Cada momento de frustração estava lhe ensinando autocontrole. Cada pergunta sem resposta estava lhe ensinando confiança. Cada dia lento estava construindo sua capacidade de perseverar. E agora o tempo de treinamento está terminando. Você não está mais em modo de preparação. Você está em alinhamento. A resistência que você sentia antes não existirá da mesma forma daqui para frente. As coisas se resolverão mais rapidamente. As portas se abrirão com menos esforço. As conversas fluirão mais rápido. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não precisa mais de atrasos para se proteger. Você pode lidar com o que está por vir. E essa é a verdade que a maioria das pessoas nunca vê até que seja tarde demais. Você não estava atrasado. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado. Você estava sendo preparado para algo que exige precisão, maturidade e foco inabalável. Capricórnio. Isso não foi negação. Foi o momento certo. Este é o momento para o qual você não se preparou porque ele nunca se anuncia com antecedência. Boas notícias raramente avisam. Elas não perguntam se você está pronto. Elas não chegam envoltas em uma grande cerimônia. Elas aparecem de repente, muitas vezes quando você não está esperando, muitas vezes quando você já se acostumou com a decepção. Para Capricórnio, esse tipo de notícia não chega suavemente. Ela corta sua rotina diária. Isso interrompe seus pensamentos. Muda sua direção em um instante. Pode vir através de uma simples interação que parece normal a princípio. Uma ligação que você quase não atende. Uma mensagem que você não esperava ler. Um nome que você não planejava ouvir novamente. Uma decisão tomada sem a sua presença que acaba mudando completamente sua posição. O que torna esse momento poderoso não é apenas a notícia em si, mas o momento em que ela chega. Ela chega depois de um longo período de espera. Depois que você para de imaginar como as coisas vão acontecer, depois que você se convence a ser prático e realista, é quando as coisas começam a se mover, quando você para de se agarrar tão fortemente ao que espera. Essa não é uma notícia que precisa ser buscada. Ela chega até você. Ela invade seu espaço sem nenhum esforço da sua parte. Você não precisa insistir. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa explicar o seu valor. A escolha já foi feita antes mesmo de você saber dela. Alguém percebe o que você tem feito em silêncio. Alguém reconhece o trabalho constante que passou despercebido. Alguém decide que você é a opção mais confiável quando importa. E essa decisão destrava o movimento. Por meses, algo ficou estagnado. Você pensou nisso repetidas vezes, se perguntando por que não avançava. Questionou se a chance havia se perdido, se a conexão havia se desvanecido, se a janela havia se fechado para sempre, mas não desapareceu. Apenas parou. Agora, a pausa se dissipa. O que estava atrasado se resolve rapidamente, quase sem esforço. A resistência que antes existia desaparece sem luta. Uma situação que exigia atenção constante de repente se resolve sozinha. Você descobre que as coisas estavam se alinhando a seu favor muito antes de lhe contarem. Esse tipo de boa notícia traz alívio antes da empolgação. Há um suspiro silencioso quando você a ouve. Uma sensação de alívio. Seu corpo a reconhece antes que sua mente a processe. Você percebe que não está mais se preparando para a rejeição. Você está recebendo. E o que torna isso diferente dos momentos passados é a sua reação. Você não reage de forma exagerada. Você não se precipita. Você não entra em pânico com a possibilidade de perder. Você permanece firme porque já aprendeu a se manter firme. Você se tornou alguém capaz de aceitar coisas boas sem suspeitas. Você não sabota mais o progresso pensando demais. Você não questiona mais se merece o que lhe é oferecido. Simplesmente reconhece e segue em frente. É por isso que funciona. Agora, as boas notícias não resolvem apenas um problema. Elas criam movimento para frente. Um caminho aberto leva a outro. Uma decisão abre espaço para a próxima. Você pode notar diversas áreas da sua vida respondendo simultaneamente, não de forma dramática, mas de maneira constante.
A comunicação melhora, os atrasos diminuem, as respostas chegam mais rápido. Você não está mais esperando na incerteza. Você está agindo com base na informação. O que antes parecia um sistema fechado começa a se mover novamente, e você percebe que o momento não estava errado antes, apenas não estava completo. Há também uma mudança sutil na forma como as pessoas interagem com você depois disso. Elas falam de forma diferente. Escutam com mais atenção. Reconhecem sua posição com mais respeito. Isso não é por acaso. É um reflexo da estabilidade que você construiu. As boas notícias mudam a forma como as pessoas o veem tanto quanto mudam sua situação. E, ao contrário de ventos passageiros, este momento não parece frágil. Não parece algo que possa desaparecer da noite para o dia. Há uma sensação de estrutura por trás disso, uma base que sugere que irá durar. Agora você entende que o silêncio anterior não era vazio. Era a organização acontecendo fora do seu campo de visão. A razão pela qual isso chega sem aviso é porque não foi feito para ser gerenciado pelas suas expectativas. Não foi feito para ser praticado. Foi feito para chegar quando você estivesse forte o suficiente para recebê-lo de forma plena, sem medo de estragar a experiência. Para Capricórnio, esse ponto foi alcançado. Você não é mais definido pelo peso. Você não é mais identificado pela demora. Você não está mais preso no modo de preparação. Você está entrando na fase de resposta. E uma vez que esse tipo de movimento começa, ele não retorna à quietude da mesma forma. Você entrou em uma fase onde os resultados começam a corresponder ao esforço, onde a consistência finalmente é notada, onde o trabalho silencioso mostra resultados. Isso não é sorte. É o momento certo encontrando a prontidão. As boas notícias não vieram até você porque precisavam. Elas vieram agora porque você podia lidar com elas. E isso muda tudo o que vem depois. Ouça com atenção, Capricórnio, porque esta fase explica por que tudo parece instável agora. Pouco antes de grandes avanços, a mente fica barulhenta. Os pensamentos se dispersam. O foco enfraquece. Velhas dúvidas voltam sem serem convidadas. Não é coincidência. É pressão. Quando algo significativo está próximo, a resistência interna aumenta. Não porque algo esteja errado, mas porque algo está prestes a mudar. Esta fase não parece dramática ou espiritual. Parece irritante, inquietante, desconfortável. Você pode se sentir puxado em várias direções ao mesmo tempo, sem entender por que sua atenção não se concentra. Coisas que normalmente não o incomodam de repente parecem mais pesadas. Pequenos atrasos parecem maiores. O silêncio parece mais ensurdecedor. Este é o teste final. Não um teste de paciência, porque você já provou isso. Não um teste de resistência, porque você sobreviveu a coisas muito piores. Este é um teste de disciplina e clareza. Você está sendo solicitado a manter os pés no chão quando as distrações tentam desviá-lo do caminho, a permanecer firme quando a incerteza tenta apressar suas decisões, a manter sua posição quando velhos hábitos tentam voltar à sua vida. Este teste não se anuncia claramente. Ele se mistura à vida cotidiana. Ele se manifesta como a tentação de desistir cedo, de se desconectar mentalmente, de presumir que nada está acontecendo, de ir embora antes que o momento termine. É por isso que é perigoso. Não porque possa te prejudicar diretamente, mas porque pode silenciosamente interromper seu progresso se você não estiver ciente disso. A sensação de inquietação não é um sinal para agir por impulso. É um sinal para pausar, observar, manter o foco. Algo está se alinhando em segundo plano e um movimento repentino pode interromper a sequência. É aqui que muitas pessoas perdem a oportunidade. Elas confundem desconforto com atraso. Confundem incerteza com fracasso. Interpretam o silêncio como rejeição. E desistem cedo demais. Mas, Capricórnio, você não deve reagir. Você deve permanecer. Tudo o que você passou te preparou para esta fase. A disciplina que você desenvolveu durante longos períodos de espera. O controle emocional que você construiu quando as respostas não vieram. A contenção que você aprendeu quando os resultados eram incertos. É aqui que tudo isso importa. Agora, você pode sentir que nada está acontecendo. Isso porque a mudança ainda não é externa. É o alinhamento interno chegando à sua conclusão. Sua mentalidade, seu tempo e sua prontidão estão se unindo.
Esta é a fase em que a impaciência se disfarça de lógica, onde a dúvida finge ser realismo, onde a distração finge ser oportunidade. Você pode se sentir tentado a desistir de um plano ao qual se apegou por muito tempo, a se desconectar de algo que exigiu consistência, a escolher a opção mais fácil simplesmente porque parece disponível. Tenha cuidado. O teste final não o pressiona. Ele o convida a se afastar silenciosamente. Ele pergunta: você tem certeza de que isso vale a pena? Ele sugere: talvez isso não seja para você. Ele sussurra: você já esperou o suficiente. Mas a verdade é que a espera está quase no fim. O desconforto que você sente agora é a tensão antes da libertação. O último trecho antes da mudança de rumo. O momento em que manter a constância importa mais do que o esforço. Esta fase exige obediência ao seu próprio crescimento. Obediência à disciplina que você construiu, obediência à clareza que conquistou com a experiência, não obediência ao medo, não obediência à urgência, não obediência à distração. Você não precisa forçar nada agora. Você não precisa correr atrás de respostas. Você não precisa corrigir demais. Você precisa se manter presente e consistente. Deixe as coisas acontecerem. É aqui que a confiança substitui o controle. Você já fez o trabalho. Você já demonstrou resiliência. Você já se adaptou. Agora, o único requisito é não interromper o processo com movimentos desnecessários. A razão pela qual esta fase parece intensa é porque é de transição. Você está entre o que foi e o que está por vir, entre a preparação e a ação, entre a espera e o recebimento. Transições são desconfortáveis por natureza. Mas o desconforto aqui é uma confirmação, não um aviso. Se você está se sentindo mentalmente sobrecarregado, emocionalmente alerta ou excepcionalmente consciente, é porque sua percepção está se aguçando. Você está se tornando mais sensível ao alinhamento, mais receptivo ao tempo certo. Este não é o momento de se desconectar. É o momento de se manter firme. O que você faz agora não cria a transformação, mas a protege. E assim que esta fase passar, a clareza virá rapidamente. As decisões se tornam mais fáceis. O movimento parece natural. Os resultados se alinham sem esforço. A pressão diminui. Você não precisará mais questionar se as coisas estão se movendo. Você verá. Portanto, se hoje parecer estranho, inquieto ou silenciosamente intenso, entenda o porquê. Você está à beira da resolução. Este não é o momento de abandonar sua posição. Este não é o momento de duvidar da sua direção. Este não é o momento de subestimar o quão perto você está. Mantenha a calma. O teste final não dura muito, mas superá-lo muda tudo. Este é o momento em que o equilíbrio se altera, não repentinamente na superfície, mas decisivamente no âmago de tudo o que importa. Aquilo contra o que você vinha lutando começa a ceder. O que resistia ao seu esforço começa a responder sem força. A pressão que você carregou por tanto tempo começa a se espalhar, não recaindo mais inteiramente sobre seus ombros. Não se trata de uma mudança drástica que se anuncia aos quatro ventos. É uma transformação que você sente antes mesmo de vê-la, uma sutil sensação de que as coisas não estão mais conspirando contra você. Por muito tempo, você operou no modo esforço, planejando cuidadosamente, agindo estrategicamente, medindo cada passo porque os erros pareciam custosos. Você aprendeu a economizar energia, a manter o controle, a lidar com a decepção sem demonstrá-la. Agora, a necessidade de controle constante diminui. Os atrasos não têm mais o mesmo poder sobre você. O que antes o paralisava emocionalmente agora mal o afeta. Você percebe que a espera não gera mais a mesma ansiedade de antes. Isso porque a resistência interna já se rompeu. O medo enfraquece quando deixa de ter utilidade. E o medo perdeu seu papel na sua vida. Você já enfrentou incertezas. Já suportou instabilidade. Já se adaptou à imprevisibilidade. O medo não tem poder quando você sabe que pode sobreviver sem garantias. A confiança assume uma forma diferente aqui. Não é estridente. Não é reativa. É estável. Você para de buscar aprovação porque confia no seu próprio julgamento. Para de se explicar porque não precisa de permissão para seguir em frente. Essa confiança não precisa se anunciar. Ela influencia os resultados silenciosamente. O timing fica mais preciso porque você não está mais se precipitando nem hesitando desnecessariamente. Você age quando é certo.
Você pausa quando não é. As decisões parecem mais claras, menos carregadas de emoção. Você percebe quando se envolver e quando recuar. Essa clareza muda a forma como as oportunidades respondem a você. Você notará menos becos sem saída, menos falhas de comunicação, menos situações que drenam sua energia sem oferecer progresso. As coisas começam a se alinhar de maneiras que parecem eficientes, quase precisas. Você para de correr atrás porque não se sente mais atrasado. Por muito tempo, você sentiu que precisava provar algo, alcançar os outros, justificar sua velocidade. Essa pressão se dissipa. Você percebe que não está perdendo nenhuma corrida. Não há nenhum padrão que você não esteja atingindo. Seu caminho sempre exigiu paciência porque leva à estabilidade duradoura, não a atalhos rápidos. E quando essa percepção se consolida, tudo muda. As pessoas começam a te encontrar onde você está, em vez de te pedirem para se esforçar ou se retrair. As conversas se tornam mais equilibradas. As expectativas ficam mais claras. Você não precisa mais se doar demais só para manter as coisas em movimento. O que antes exigia esforço começa a fluir. Oportunidades que combinam com você começam a aparecer. Não porque você procurou mais, mas porque seu alinhamento as torna visíveis. Quando você é constante, as coisas certas te reconhecem. Você não precisa convencer. Você não precisa correr atrás. Você não precisa forçar. Sua presença por si só é suficiente para mudar as situações. É aqui que seu poder se torna silencioso, mas eficaz. Você notará que os resultados começam a refletir a consistência, que a confiabilidade é recompensada, que sua mentalidade de longo prazo começa a dar frutos de forma concreta. O que você investiu pacientemente começa a retornar com uma estrutura sólida. Há uma sensação de alívio que acompanha essa fase. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque tudo parece administrável. Você não está mais se preparando para o impacto. Você está respondendo em vez de reagir. Essa é uma grande mudança. A energia que você antes gastava se preocupando fica disponível para a criação. O foco que você perdeu para a dúvida retorna mais nítido. Você começa a pensar mais à frente, planejando com confiança em vez de cautela. Isso não te torna imprudente. Te torna intentional. Você entende agora que poder não se trata de forçar resultados. Trata-se de se posicionar para que os resultados aconteçam naturalmente. E você se posicionou bem. A razão pela qual este momento importa é porque ele marca o fim da resistência interna. Você não está mais lutando contra si mesmo. Você não está mais questionando seu valor ou seu tempo. Você não está mais duvidando se é capaz de lidar com o que está por vir. Esse alinhamento interno é o que transforma tudo externamente. Uma vez que isso acontece, as circunstâncias seguem. Você sentirá isso em como fala, em como se move, em como decide. Há menos hesitação, menos dúvidas, menos necessidade de buscar reafirmação. Você confia em si mesmo agora. E a confiança é a base do impulso. Esta fase não te torna mais barulhento, te torna mais eficaz. Você se torna seletivo com sua energia. Investe onde importa. Afasta-se do que não contribui para sua estabilidade a longo prazo. Esse bom senso protege seu progresso. O importante é entender que essa mudança não é temporária. Não é uma euforia passageira. É uma recalibração, um novo patamar de normalidade. Agora você opera a partir de uma confiança sólida. Isso muda a forma como os desafios o afetam. Os problemas não parecem mais pessoais. Prism Solution Vase. Você não leva os contratempos para o lado pessoal. Você se adapta e continua. Isso é poder. E uma vez que você experimenta a vida a partir dessa posição, você não volta atrás. Você não retorna à busca por aprovação. Você não retorna às decisões movidas pela urgência. Você não se conforma com o desalinhamento apenas para sentir movimento. Você aprendeu a diferença entre movimento e progresso. É aqui que tudo se transforma. Não porque o mundo de repente se torna fácil, mas porque você se tornou sólido. A base que você construiu durante o período de espera finalmente está lhe sustentando. E daqui para frente, as coisas não precisam ser forçadas. Elas respondem naturalmente. Capricórnio. Este é o momento em que tudo se torna irreversível. Há momentos na vida em que o esforço termina e o alinhamento assume o controle,
em que a insistência não é mais necessária porque a direção já está definida. Este é um desses momentos. Aquilo que você construiu, perseverou e aprimorou chegou à sua conclusão. A partir daqui, as coisas não precisam mais ser perseguidas. Elas se movem naturalmente em sua direção. O atraso que você carregou por tanto tempo não define mais a sua história. Ele cumpriu seu propósito e agora se liberta. O que resta é clareza, tranquilidade, firmeza e constância. Você não se sente mais pressionado. Você não se sente atrasado. Você se sente pronto. É assim que se sente a prontidão. Uma calma certeza se instala. Não uma empolgação passageira, mas uma compreensão que permanece. Você reconhece que o que lhe é destinado não exige força ou ansiedade. Encontra o seu caminho através do alinhamento, não da luta. Você ultrapassou o ponto em que a insegurança perde o seu poder. As perguntas que antes se repetiam incessantemente não exigem mais respostas. Você já as respondeu através da experiência. Este é o selo, não uma declaração dramática, mas uma decisão interna final de parar de viver na expectativa e começar a viver em resposta. Confiar que aquilo para o qual você se preparou já está se aproximando. Você aprendeu a esperar sem desistir. Aprendeu a manter a disciplina sem se tornar inflexível. Aprendeu a ter esperança sem se apegar. Esse equilíbrio é raro. E é exatamente por isso que este momento se consolida. Daqui em diante, sua energia se estabiliza. Você não oscila mais entre confiança e dúvida. Não questiona mais seu valor quando as coisas levam tempo. Você entende agora que o tempo não é oposição. É coordenação. O que se alinhar a seguir será diferente do que veio antes. Será mais claro, mais direto, menos exaustivo. Você não precisará mais pensar demais sobre o seu papel nisso tudo. Você saberá. É aqui que o esforço se transforma em fluxo. Onde a preparação dá lugar à participação. Onde você para de perguntar se está chegando e começa a reconhecê-lo quando chega. Não há como voltar ao padrão antigo depois disso. Não porque você esteja forçando a mudança, mas porque você superou o que costumava limitá-lo. A versão de você que tolerava a incerteza sem direção não existe mais. Você se tornou decisivo. E a decisão é poderosa. Isso não significa que tudo se torna fácil. Significa que tudo fica mais claro. Os desafios não te desviam do caminho. Eles te informam. Os atrasos não te desanimam. Eles refinam sua abordagem. Você avança sem duvidar do seu valor. O importante é entender que essa confirmação não depende de aprovação externa. Não é validada por aplausos ou resultados imediatos. É validada pela mudança interna que se recusa a retornar aos velhos ciclos. Você não aceitará mais desalinhamentos. Não se contentará com uma clareza superficial. Não abandonará seus padrões apenas para sentir progresso. Essa é a verdadeira mudança. E por isso, o que vier a seguir te encontrará no seu nível. É por isso que o que é para você chega sem esforço agora. Não porque você não trabalhou para isso, mas porque trabalhou. O esforço está completo. O alinhamento está ativo. Há uma sensação de conclusão aqui. Não um fim, mas uma finalização. Um capítulo se fechando para que o próximo possa se abrir sem interferências. Você não precisa olhar para trás. Não precisa revisitar dúvidas antigas. Não precisa reabrir portas fechadas. Tudo o que é necessário segue em frente com você. Este momento não se anuncia aos quatro ventos, mas não deixa dúvidas. Você sabe onde está. Sabe do que é capaz. Sabe o que aceitará e o que não aceitará. Essa clareza é o selo. E uma vez que a clareza se estabelece, o caminho à frente responde de acordo. Capricórnio. Não se tratava apenas de boas notícias chegando. Tratava-se de se tornar a versão de si mesmo capaz de recebê-las e mantê-las. Este momento não encontra todos. Encontra aqueles que estão prontos para seguir em frente sem hesitação. E você está. Esta mensagem marca um ponto de virada poderoso para Capricórnio, sinalizando o fim das demoras e o início do alinhamento. O que antes parecia estagnação se revela como preparação intencional. Cada pausa, obstáculo e momento de silêncio serviu a um propósito. Construir clareza, disciplina e estabilidade interior. A espera não foi punição. Foi proteção. À medida que a mensagem se desenrola, explica que as boas notícias muitas vezes chegam sem aviso prévio, não porque são apressadas,
mas porque a prontidão finalmente foi alcançada. Capricórnio não está mais buscando resultados ou questionando seu valor. Em vez disso, a confiança amadureceu e se tornou algo calmo e fundamentado. Essa mudança interna é o que permite que o movimento externo comece. A fase final concentra-se na importância de manter a firmeza nos últimos momentos antes da mudança. Inquietação, distração e dúvida não surgem como sinais de fracasso, mas como indícios de que uma transição está próxima. A chave não é reagir impulsivamente ou abandonar o rumo, mas permanecer consistente e presente. Essa disciplina protege a transformação. Quando a mudança acontece, ela não chega de forma estrondosa. Ela se manifesta como facilidade. A resistência desaparece. As decisões se tornam mais claras. O timing se aprimora. Capricórnio abandona o movimento impulsionado pelo esforço e entra no progresso guiado pelo alinhamento. O medo perde influência e a confiança se torna estável em vez de reativa. O selo final enfatiza que este momento é irreversível. Os ciclos antigos não se aplicam mais. Capricórnio superou os padrões de dúvida e atraso e está pronto para receber sem luta. O que lhe é destinado agora flui sem esforço. Não porque faltou esforço, mas porque ele é completo. Esta mensagem não se trata de sorte repentina. Trata-se do encontro do timing com a prontidão e de um novo capítulo que começa com clareza, estabilidade e poder sereno.